Olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui no canal RGBR para nossa live número 103, a live sobre ginástica rítmica que vai te capacitar a ser um profissional de excelência. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e aqui nesse perfil você sabe que você tem conhecimento para se tornar um professor de excelência, que sabe ensinar suas ginastas para dar aulas, para terem resultados, para participarem de competições se for a sua vontade, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, seja bem-vindo. Estamos iniciando uma nova fase aqui, a nossa live número 103, depois de tantos eventos aí da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica, as nossas aulas de aquecimento. E fica comigo até o final da aula de hoje, porque eu tenho aqui uma notícia muito boa para você, viu? Se você trabalha com GR, eu tenho uma notícia muito legal para dar para você hoje. Então, chegamos aqui hoje para falar sobre aulas de ginástica rítmica. Quais movimentos você, professor, professora de GR, deve ensinar? Eu quero começar hoje te falando sobre algo muito importante. Primeira coisa, eu tenho percebido com bastante frequência nos últimos tempos professores que estão ensinando a ginástica rítmica do jeito errado. Professores que já estão atuando na modalidade e que estão simplesmente levando a frase que me corta o coração de pensar: a GR é só mexer a fitinha. E isso se tornou algo muito frequente. E eu tomei uma decisão. Eu, como responsável aqui pelo RGBR, por todos os professores que acompanham o nosso canal, a partir de agora, você vai ver aqui uma missão sendo cumprida. Ela vai acontecer todos os dias em todas as postagens. O meu objetivo é que você entenda que a ginástica rítmica não é só mexer a fitinha, que a ginástica rítmica tem muita coisa além disso, e que se você tiver decidido e comprometido a mudar a sua forma de dar aula de GR do jeito certo a partir de agora, você precisa acompanhar de verdade os conteúdos por aqui. Então eu já vou dando um oi para quem está chegando, mas eu já quero te dizer, compartilhe essa live de hoje com outros professores, porque agora vai ser uma revolução que a gente vai fazer. Chega de ficar passando a mão na cabeça de professor que dá aula de GR mais ou menos. A gente quer professor de verdade. Eu quero realmente que você saia daqui de todos os conteúdos que você tem sobre a GR, que você tenha resultados de verdade. O que são resultados? É você ter as suas ginastas sabendo e aprendendo a GR do jeito certo. Por exemplo, ela mexer um aparelho, movimentar, manejar um aparelho, seja qual ele for, do jeito certo e não mais ou menos. O tal do mexer a fitinha. Mexer a fitinha, balançar a fita para lá e para cá, qualquer criança consegue. Você entrega uma fita de 1 metro para uma criança de 2 anos, ela vai mexer a fita. Agora, isso é uma responsabilidade muito grande sua enquanto professor de GR se você não sabe quais movimentos você deve ensinar e como ensinar para suas ginastas. Então, o que eu vejo acontecer? Tem muita gente vendendo ginástica rítmica e entregando outra coisa. Sabe o que eu tô pensando aqui? O que eu tô sentindo? Você consegue acompanhar o raciocínio do que eu tô te falando? Se esse conteúdo sobre quais movimentos ensinar, e se essa fala que eu tô te dizendo agora, essa minha missão de transformar agora de verdade o ensino da GR faz sentido para você, não perca mais nenhum conteúdo aqui do canal RGBR. Nenhum. Não deixa de interagir, não deixa de assistir cada vídeo, porque a partir de agora eu tô muito mais focada em te transformar num professor de resultado. Eu quero que você leve as suas ginastas para a competição, se for da sua vontade, ou não. Mas eu quero que você apresente as suas ginastas em uma apresentação pública e que as pessoas identifiquem que aquilo é ginástica rítmica e não balançar a fitinha. Quem tá comigo, já manda aqui no chat um raio, que é o nosso símbolo de energia. Aquele raio para comprovar que você é um professor que tem superpoderes. Por que eu falo que você tem superpoderes? Porque você está lidando com sonhos. Você sabia que você está lidando com sonhos quando você ensina ginástica rítmica? Essa criança que sai da casa dela, seja perto ou seja longe, quando ela vai atrás de você para assistir a sua aula e participar da sua aula, ela quer aprender ginástica rítmica do jeito certo. Do jeito certo. Ela não quer aprender a balançar a fitinha, ela quer saber aprender a GR do jeito certo. Porque um dia pode ser que essa ginasta que está na sua mão se torne uma campeã. Uma ginasta que vai representar o nosso país, que vai daqui para frente ter resultados. E você está negligenciando o seu ensino com a GR. Já vi aqui algumas mensagens de raio.
Fico feliz demais de saber que temos professores aqui que estão decididos a transformar o seu aprendizado na GR. Então já compartilha essa live aqui, deixa o seu like, porque esse conteúdo aqui é o primeiro da nossa revolução da ginástica rítmica. Já faz tempo que eu falo isso, mas agora é para valer. Vamos lá, o que não é essa aula de hoje? Essa aula de hoje não é para quem não está comprometido. Primeira coisa. Segunda coisa, não é para quem já acha que já sabe tudo. Quem acha que já domina. E isso eu tô falando para todos os professores. A gente tá aqui para entender mais, para aprender mais, se atualizar de verdade. E muitas vezes, o que eu sinto dos professores, até sobre esse tema, quais movimentos ensinar? Poxa, você não vai atrás de aprender, de aperfeiçoar, de se atualizar, de melhorar os movimentos que você está ensinando. Isso é grave. Então essa aula aqui é para quem realmente quer transformar as suas aulas, saber o que ensinar do jeito certo e ensinar do jeito certo. E a partir de hoje, essa revolução vai acontecer. Eu espero contar com você. Se você está comigo aqui, chegou agora, deixa o seu raio aqui no chat para eu saber se você está comprometido a ser um professor de resultados na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Por que é uma oportunidade esse conteúdo de hoje? Você consegue pensar por que é uma oportunidade? Vamos lá. Você trabalha com GR, né? Você gostaria de se sentir realizado, eu imagino. Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, quanto financeiramente. E aí, o que eu vejo dos professores de GR? Muitos, não vou generalizar, mas muitos sim, reclamam que estão ganhando pouco, reclamam que não tem resultado, reclamam disso, daquilo, que não tem isso, que não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Mas quando eu pergunto quantas vezes você leu o código de pontuação essa semana, quantas vezes você estudou alguma coisa sobre GR, quantas vezes nessa semana você assistiu algum conteúdo sobre GR, foi crítico a ponto de olhar aquele conteúdo e entender o que aquele conteúdo estava querendo trazer e aplicar ou não nas suas aulas? Quantas vezes na semana você faz isso? Não precisa me responder, apenas pare para pensar. Se a sua resposta for nenhuma vez, primeira coisa, a partir de agora você vai mudar isso. Primeira coisa, a partir de agora você vai mudar isso. Porque a gente tem uma missão de ensinar com excelência, de ensinar do jeito certo. E se eu não me atualizo, se eu não assisto um conteúdo que me dê resultado nas minhas aulas, se eu não tô aí, na era digital, com a possibilidade de ver tanto conteúdo de aprendizado, como é que eu vou ter resultado? Aí você reclama que não tem dinheiro, reclama que não tem tempo, reclama que não sabe organizar as aulas, reclama disso, reclama daquilo, mas você não faz sua parte. E tem mais uma coisa. Você, quando ensina a sua ginasta, você não quer que ela realmente tenha os resultados que você ensina? Vamos lá, você ensinou um salto. Você tem a expectativa que ela consiga realizar aquele salto, não é verdade? Porém, você precisa entender que para ela realizar esse salto, você precisa saber ensinar. Foi claro? Espero que sim. A partir de agora, o negócio tá fervendo aqui, hein? Vamos ferver esse negócio aqui porque eu quero que você tenha resultado. A nossa missão é juntos trazer excelência para a ginástica rítmica do nosso país, da sua escola, da sua cidade, de onde você estiver, em qualquer lugar. Porque hoje, só para você entender, hoje o nosso time de professores de excelência, do método ginástica rítmica com excelência, tem mais de 200 professores em todo o Brasil e mais 5 países de fora. Colômbia, Venezuela, México, Estados Unidos e Portugal. São 5 países além do Brasil. Esses 5 países têm professores que estão aplicando o método ginástica rítmica com excelência. E você tem aqui uma professora falando português para você, do jeito fácil de você entender, e você não aproveita o conteúdo. Professores lá de fora do Brasil estão aproveitando o conteúdo, levando resultado. Ah, Vá, mas então você não devia vender para fora, porque essas professoras vão ganhar de nós lá na frente. Tomara. Tomara que isso mude. Tomara que eu não tenha mais tantos países fora, mas sim que os professores aqui do meu país aproveitem a oportunidade. Porque eu, quando fui treinadora lá no início, quando eu fui professora no meu começo, eu não tinha alguém que pegasse na minha mão e dissesse: puxa, vamos fazer acontecer? Eu vou te ensinar, olha só. Eu não tive isso. E você tem essa oportunidade. Então, só para contextualizar, é uma grande oportunidade. Estamos num ano olímpico. As ginastas querem ver GR. Elas vão começar a assistir GR na TV e elas vão querer mais e mais e mais. As suas turmas vão lotar e você vai esperar
ficar pronto, esperar saber para depois ter resultado, você está perdendo. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, você está perdendo de ganhar muitas vitórias na ginástica rítmica. Ano que vem, o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica vai acontecer pela primeira vez aqui no nosso país. Vai ser em agosto do ano que vem, de 2025, aqui no Rio de Janeiro. Isso significa que a GR vai estar em ênfase, em total alta. Um ano olímpico, um ano de Campeonato Mundial pela primeira vez no nosso país. E o que você acha que isso vai acontecer com as suas aulas de GR? Se você não souber ensinar direito. Essas ginastas não vão querer ficar com você. Por mais que elas queiram muito GR, elas vão procurar outro professor. E você vai sair perdendo. Então presta atenção no conteúdo e se liga. A partir de agora, eu tô contando com você para ensinar do jeito certo. Então seguimos aqui juntos, todos os dias com os conteúdos aqui do canal. Segunda-feira às 8 da noite a nossa live, você já anota na sua agenda. E às quintas-feiras ao meio-dia. Ah, Val, não consigo assistir porque eu tô dando aula. Tudo bem, você sabe que essas aulas ficam gravadas para você assistir depois. O importante é você assistir, acompanhar o conteúdo e aplicar. Vamos lá. Val, eu preciso saber ensinar algumas coisas, né? O que eu ganho com isso? Quando eu sei o que eu tenho que ensinar nas minhas aulas. Vamos lá. Primeira coisa, segurança. Você chega para dar sua aula sabendo o que você precisa ensinar. Você chega para dar sua aula com a certeza de que aquilo que você está ensinando está acontecendo, vai acontecer. Não é imediato o resultado, mas é um caminho traçado para chegar lá. Hoje eu conversava com a Yasmin, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, ela me falou o seguinte: Val, eu vim do balé, eu sou zero. Estou na faculdade, ela está na faculdade, tem apenas 20 anos e ela veio do balé. Ela não sabia nada há 2 meses atrás. E ela mergulhou em estudar ginástica rítmica. Hoje ela tem a turminha dela, ela está aprendendo junto com as ginastas naturalmente, mas ela está tão dedicada e tão focada que eu vou te dizer, em 1 mês, porque ela estudou o curso em 1 mês, depois ela começou a abrir turmas, ela já tem resultados. Por quê? Porque ela está decidida a ter resultados. Ela sabe o que ensinar. Quando eu divulgar esse bate-papo que eu tive com ela aqui, você vai assistir e você vai visualizar. Ela falou pra mim hoje, ela falou: Val, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Antes eu achava distante, eu achava bonito, mas eu não entendia. Ela tava com o código na mão, código de pontuação. E eu te pergunto, você aí, você tem seu código de pontuação aí perto? Seu código de pontuação, ele está sendo lido ou ele apenas está presente por ali? Quando você tem uma dúvida, aonde você recorre? Isso é importante você pensar. Quero trazer essas reflexões porque a gente tem uma missão e nós estamos juntos aí. Vamos lá. Qual é o jeito errado, então, de você ensinar a ginástica rítmica? Val, o que está acontecendo que você está vendo que as pessoas estão fazendo? Primeira coisa, as pessoas não sabem o que ensinar. Algumas pessoas que estão trabalhando com ginástica rítmica não sabem o que ensinar. Então, elas fazem qualquer coisinha lá e vendem aquilo como aula de GR. Vendem por quê? Porque quando você é uma professora, você está sim vendendo o seu serviço, vendendo uma modalidade. Então, quando eu falo vendem, os professores de GR estão vendendo ginástica rítmica, mas não estão entregando ginástica rítmica. Temos um diferencial aí. Segunda coisa, esse professor que além de não saber o que está ensinando, ele vai fazendo as aulas de qualquer jeito e isso pode levar as ginastas a se machucarem. Tem um grande problema aqui. Porque essa ginasta pode se machucar, se frustrar e nunca mais querer fazer GR. Graças a esse professor que não sabe o que ensinar. Terceira coisa. Não que essa ordem seja a ordem correta, a principal. Mas estou trazendo alguns itens para você pensar. Próxima coisa. Você está lidando com sonhos. Essa criança foi atrás de você porque ela sonha ser uma ginasta. Ela sonha ser uma Bárbara Domingos. Ontem saiu na TV uma reportagem sobre a história da Bárbara Domingos, a nossa ginasta que vai representar o Brasil nas Olimpíadas. A Bárbara Domingos é uma ginasta que tem 24 anos, se eu bem me lembro. 24, sim, ela nasceu em 2000. E ela, depois de muito sofrimento, vai chegar hoje a representar o nosso país no maior sonho dela.
Resumindo rapidinho, depois se você quiser essa reportagem, eu posso dividir com vocês. Ela começou na GA, certo? Lá ela foi reconhecida como uma ginasta que não ia dar certo pra GA, porque ela não tinha biotipo e nem força. Ela foi pra GR, se apaixona pelos aparelhos. Ela vê que ela não tem tanta flexibilidade, mas ela está ali trabalhando muito para isso. Ela tinha muitos potenciais, mas não era a favorita na equipe dela. Ela começa a se destacar, ela tem um grau de miopia altíssimo, ou seja, ela não enxerga, ela usava óculos para treinar. E aí, ela não enxerga, as lentes eram muito caras e ela não tinha lente. Então, ela lançava o aparelho de olhos abertos, mas sem enxergar. Quando voltava esse aparelho, ele estava tudo embaçado, porque ela simplesmente não enxergava. E mesmo assim, ela estava treinando para conseguir acertar do jeito certo, fazer do jeito certo. Maravilha. Depois de um tempo, ela conseguiu uma lente de contato e aí ela começou a seguir, continuou, né, seguindo a carreira dela. Começou a se destacar, campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, representar o país. Teve a oportunidade de ir para as Olimpíadas em 2016 aqui no Brasil, no conjunto. Ela falou, não quero. Ela disse, eu acho que não é pra mim, não é o conjunto. Ela nunca se adaptou muito com o conjunto, então ela falou, meu sonho é ginástica rítmica individual e eu vou batalhar por isso. Quando todo mundo desconfiou, né, não acreditou nela, ela foi a única que batalhou por isso. E aí não foi pra Olimpíada de 2016, tanto que nessa época eu já trabalhava no local onde ela treinava, então a gente acompanhou as Olimpíadas ali de perto. Lembra da gente brincar com ela, e aí, Babi, você queria estar lá na quadra? Ela falou, não queria, simplesmente não era pra ela naquele momento. Algo muito maior estava guardado. Chega 2020, ela tem a oportunidade de ir pra Olimpíada de Tóquio, Jogos Olímpicos, e aí ela não consegue, por 0,20, se eu não me engano, ela não consegue a vaga. O dia que eu conversei com ela, né, sobre isso, ela fala assim, foi a pior sensação do mundo, né? Ela não acreditava que aquilo tinha acontecido, mas tinha um propósito maior. Eu brinco com ela, que eu falo, Babi, em Tóquio ninguém ia poder te assistir nas Olimpíadas de Paris. Sua família, seus amigos, as pessoas que te amam vão poder estar lá. E isso aconteceu. Chegou em 2023, ela conquista a vaga no individual, a tão sonhada vaga, para o Brasil, no Campeonato Mundial de Valência. Ou seja, a primeira vez que uma ginasta do Brasil conquista um título como esse, né? Uma vitória como essa. Porque ela já tinha se destacado muitas vezes, campeonatos pan-americanos, tinha se classificado em um campeonato mundial pela primeira vez em 2019, mas até então ela não tinha palpado o tão sonho que ela tinha, que era ser uma ginasta olímpica no individual. 2023 ela conquista a vaga para o Brasil, não era a vaga dela. E aí ela ainda tinha uma incógnita. Só que nesse meio tempo ela ainda teve uma cirurgia, que ela ficou 6 meses parada. E ainda assim, ela conseguiu a vaga dela. E esse ano vamos ter Babi, Bárbara Domingos, em Paris. Vai ser incrível. E você sabe, se você não sabia, você tá sabendo agora, que eu estarei lá acompanhando de perto. E você aqui no canal RGBR vai ter todas as notícias de perto sobre as Olimpíadas de Paris nesse ano. Então, seleção brasileira vai competir o conjunto, Bárbara Domingos no individual. E eu estarei lá acompanhando de pertinho, porque era um momento muito especial. E eu me planejei muito para isso acontecer e está chegando. Daqui a alguns meses a gente vai estar acompanhando ela lá. E por que eu tô te contando essa história? Para você entender que lá atrás, quando essa ginasta começou, apesar das dificuldades, ela tinha um sonho, uma meta. Ela sonhava inclusive de ser a Daiane dos Santos, né? Mas hoje ela é Bárbara Domingos, muito mais. Mas teve alguém que confiou e acreditou nela e que soube trabalhar com ela para ela chegar até o momento de hoje. Se essa trajetória não fosse com excelência, ela não chegaria onde ela chegou. Se esse profissional não soubesse pegar na mão dela e fazer uma carreira dela com resultados, ela não chegaria onde ela chegou. E tem uma frase que a gente tem uma ligação, eu e ela. Era 2019, Campeonato Brasileiro, e eu tinha um aperto no coração, porque em 2018 ela não tinha conseguido o título do brasileiro. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, Babi, né, que é como eu chamo ela, Babi, é o seguinte, se você pode sonhar, você pode realizar. Essa frase, ela me acompanha há muito tempo. É frase do Walt Disney. E aí, a partir de então, ela começou a utilizar isso. E no dia que ela conquistou a vaga da Olimpíada, né, que foi no Mundial de 2023, ela falou essa frase.
Ela falou, se você pode sonhar, você pode realizar. E aí eu vejo muitos professores sonhando em ter resultados, mas sem trabalhar para ter os resultados. A Babi trabalhou para ter esses resultados e por isso ela alcançou. Poderia não, mas ela trabalhou para e deu certo. Assim como pode ter muitas Babis com você nas suas dinastinhas. Só que se você não souber o que ensinar, temos um grave problema por aí. Você concorda comigo? Você está aqui comigo agora, ao vivo, nesse momento, assistindo esse conteúdo? Você chegou até aqui e acompanhou essa história? Entenda, você tem sonhos nas suas mãos que podem se perder no meio do caminho se você não souber quais movimentos ensinar. Vou beber minha água e a gente segue para a parte prática, né? Primeira coisa, você precisa ensinar dificuldades corporais. Você sabe o que são dificuldades corporais? Ou as BDs, né? Body Difficulties. No sábado, não, foi ontem. Ontem, no domingo, dia 16 de agosto, ou dia 16 de junho, a gente fez uma live aqui de boas-vindas para os alunos do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Essa live está disponibilizada no YouTube do RGBR. Se você não acompanha, vai para lá, assiste depois. Essa é uma live onde eu falo sobre as dificuldades corporais que você precisa ensinar para suas ginastas. Saltos, equilíbrios, rotações. Existem algumas dificuldades corporais que são mínimas e básicas para você ensinar. E que se você não está ensinando nas suas aulas, o que você está ensinando na aula de ginástica rítmica? Você precisa ensinar saltos, rotações e equilíbrios. Quais são eles? Como ensiná-los? O código de pontuação nos traz muito sobre isso, né? Então você precisa saber sobre o código para poder ensinar esses movimentos. Quais são eles? No mínimo, vamos lá, um de cada. Só um de cada para exemplificar aqui. No mínimo, um salto spacato, né? Um salto de abertura 180. No mínimo, um equilíbrio passé. No mínimo, um pivô passé. Tudo bem? Ficou claro para você? Maravilha. Nesse ano de 2024, a gente tem ênfase em ondas corporais. Você precisa ensinar ondas corporais. Segunda coisa, ondas corporais precisam ser ensinadas. Por que ensinar ondas corporais? Porque elas vão te trazer vão trazer na sua ginasta, né, uma consciência corporal que a sua ginasta precisa para fazer ginástica rítmica. Ah, mas eu não participo de competição, tá tudo bem. Mas você faz ginástica rítmica. Você precisa ensinar ondas corporais. Onda de frente, antero-posterior, onda de trás, póstero-anterior, ondas laterais, ondulações com os braços, com o tronco, com o corpo completo. Onda completa, onda não completa. Valdo, o que você tá falando? Peraí. Se até aqui, o que eu te falei não fez sentido ou você não entendeu algumas coisas, você precisa embarcar comigo nessa missão de aprender mais sobre GR. Salto, equilíbrio, rotação, ondas. Falamos de 4 coisas pra você ensinar para as suas ginastas. Se essas coisas que eu falei não fazem sentido para você ou você não sabe do que eu tô falando, fique o alerta. Fica o alerta aqui. Comece a estudar mais GR. Porque você pode ser um desses professores que não está ensinando ginástica rítmica, está ensinando outra coisa por aí que eu não sei o que é. Tá? Mas lembre-se que possivelmente você está enganando. Sim, você está enganando as suas ginastas, os pais das suas ginastas, a escola que você trabalha, se você não sabe ensinar GR do jeito certo. Ok? Vamos lá. Ondas, saltos, equilíbrios, rotações. Maravilha? Vamos ao que mais? Preciso ensinar os manejos de aparelho. São 5. Arco, bola, corda, massas, fita. Preciso ensinar todos eles ao mesmo tempo? Não. Dentro do seu planejamento e organização anual, você vai trabalhar isso dentro de um planejamento, para que as suas ginastas tenham vivência. E essa vivência não é simplesmente mexer a fitinha. Essa vivência é sobre ela saber manejar do jeito certo. Ano passado, quando eu vi que muitos de vocês tinham dificuldade sobre manejo de aparelho, eu comecei a trazer mais coisas aqui no nosso canal. Então, inclusive, eu tenho um produto hoje só sobre manejo de aparelho, onde eu ensino a você ensinar do básico, a pegar uma fita na mão, como movimenta, para você aprender e ensinar para sua ginasta. Se depois você quiser saber sobre isso,
me manda uma mensagem no direct aqui do Instagram e fala o seguinte: Val, eu quero entender, eu quero conhecer o seu curso de manejos, tá? É um curso barateza, porque ele é só para te capacitar a ensinar os manejos. Barateza por quê? Porque assim, eu tô dando quase de graça. São aulas sobre todos os aparelhos para ensinar sobre todos os movimentos técnicos fundamentais da GR. Por isso que eu tô falando que é barateza. Bom, temos esse material, que se depois você quiser, você pode me mandar mensagem, eu te repasso aí para você conhecer mais. Mas o que importa agora é eu saber ensinar. O que são os grupos técnicos fundamentais? Dentro do código de pontuação, a gente tem ali alguns movimentos mínimos que as ginastas precisam saber. A sua ginasta, vamos lá, Mariazinha faz aula com você, tá? Ela faz aula de GR lá na sua cidade ou na sua escola com a professora X. Aí ela chega agora, ela decidiu que ela vai mudar de cidade. Então ela vai vir aqui para Curitiba, onde eu moro, e vai fazer aula de GR aqui. Para pensar no que eu vou te falar agora, você que trabalha com GR. Se a Mariazinha, que faz aula com você, vier para cá, fazer aula de GR aqui em Curitiba, ou em outra escola, ela vai saber manejar fita, arco, bola, corda, massas do jeito certo. Ela vai saber fazer ondas, equilíbrios, saltos e rotações do jeito certo. Ah, Val, mas não dá tempo. A Mariazinha fez 1 mês de aula comigo. Tudo bem. Mas o que ela aprendeu nesse 1 mês com você? É GR ou é outra coisa? Então já entendemos sobre os manejos de aparelho, ondas, saltos, equilíbrios e pivôs. Certo? O que mais que você precisa ensinar nas suas aulas de GR? E isso é uma falha que eu vejo com frequência. Se você tá fazendo isso, atenção. Tá na hora de você acordar para a vida. Eu sempre uso esse exemplo aqui, que eu acho que ele faz total sentido. Quando você vai num médico, ser atendida por um médico, você espera que ele entenda sobre aquela especialidade dele, né? Você vai num dermatologista, você espera que ele saiba entender sobre o seu problema, ou pelo menos trazer aí uma proposta de tratamento para o seu problema, não é verdade? Por que é que o médico tem que fazer isso e você não faz isso pela ginasta que está indo atrás de você procurar ginástica rítmica? Fez sentido? Muito bem. Guarda essa mensagem aí, porque se você foi tocada por essa mensagem, vamos mudar isso daí a partir de agora. Você precisa ensinar GR, não outra coisa. Maravilha. Seguimos. Pré-acrobáticos. Era disso que eu queria falar com você agora. Você ensina pré-acrobáticos ou você ensina só estrelinha, reversão e cambalhota? Pré-acrobáticos da ginástica rítmica são 13. 13 tipos. Desses 13 tipos que o código de pontuação nos oferece, existem variações em todos eles. Você sabe do que eu tô falando? Você sabe quais são os 13 tipos de pré-acrobáticos? Sua ginasta conhece pelo menos a metade deles? Sua ginasta está aprendendo, ela não precisa saber realizá-los todos, mas ela está aprendendo sobre essas dificuldades de pré-acrobático? Esses pré-acrobáticos? Ou não? Ela só sabe fazer cambalhota para frente, cambalhota para trás e uma estrelinha. E olhe lá. Então parou. Vamos rever o que a gente falou. Saltos, equilíbrios, pivôs, rotações. Ondas corporais. Arco, corda, bola, massas, fita. 5 aparelhos da GR. Pré-acrobáticos. Eu já listei para você aqui 10 coisas que cada uma delas dá para você fazer, tipo assim, no mínimo 1 mês de aula sobre cada uma delas. Ou seja, você já tem quase 1 ano inteiro de aula de GR. Se você não for capaz de hoje, eu falar assim, vamos lá, vamos montar aqui um plano de aula de GR para 1 mês de aula de corda. Se você não for capaz de fazer isso, alô, quem é você? Ai, Val, mas não. Você está entregando ginástica rítmica ou está entregando outra coisa para suas ginastas? Ela sabe ensinar, ela sabe movimentar um aparelho do jeito certo ou mais ou menos? Val, mas eu só tenho 1 hora de aula na semana, 2 vezes. E daí? Faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Frase de Mário Sérgio Cortella. Eu trago muito essa frase aqui porque faz todo sentido. Eu acho que
ela representa o que eu fiz na minha carreira como GR, com a GR. Se você conhece um pouquinho da minha história, você sabe que eu nunca tive nas minhas mãos as melhores ginastas do ginásio. Não eram as melhores ginastas, mas todas elas tinham resultado. E é isso que eu quero que você entenda. Que você não precisa ter as melhores ginastas. Você precisa saber o que você faz. Fez sentido? Vocês estão muito quietinhos. Tem alguém aqui comigo, será? Val, o que mais que você precisa ensinar na ginástica rítmica? Deixa eu te perguntar, como é que é o nome do nosso esporte mesmo? Ginástica rítmica. Você precisa ensinar sobre dança, sobre música, sobre expressividade. Hoje eu estava escrevendo aqui um conteúdo. A Ellen tá por aqui, ó. Mandou um raio já, dizendo que tá ligada, tá com energia aí para seguir adiante. Muito bom. Hoje eu estava escrevendo um conteúdo aqui para vocês. Na verdade, não exatamente para vocês, né? A gente vai... Isabel falou que live maravilhosa, nunca ouvi tantas verdades juntas. Isabel, isso aqui também é do fundo do meu coração, viu? Porque é duro saber que tem professores que não estão entregando GR. E eu vou te dizer, Isabel é aluna do método Ginástica Rítmica com Excelência. A Isabel, eu conheço a história dela, a gente já conversou, né, Bel? Ela não foi ginasta. Ela começou do zero, por conta das filhas que começaram a fazer GR. E hoje a Isabel se dedica tanto, se esforça tanto, que cada vez que ela posta alguma coisa sobre GR, eu falo, meu Deus, Bel, que maravilhosa. Eu penso comigo, né? Nem sempre eu falo isso, senão ela vai ficar convencida. Então é o seguinte, a Isabel é uma professora que está se transformando na GR. Ela não levava as meninas para competição, tinha medo, já leva, tem resultados. Ela não sabia nada sobre aparelhos, ela tem resultados. Olha aqui, ó, mais uma aluna, a Grace. Grace, também professora de educação física, que já chegando falando de você, viu, Grace? Que a filha dela faz GR, e aí ela foi para ajudar. E de repente ela entra pro curso, se capacita, e hoje mesmo ela fez uma postagem, se você quiser entender do que eu tô falando, você acessa depois o Instagram da Grace e veja lá. A filha dela fazendo uma reversão, maravilhosa. Falei, Grace, que linda, que capricho. É isso que a gente precisa. Professores que estejam comprometidos a ter resultados. O primeiro passo tem que ser dado. É ir atrás de resultado, de capacitação. Se você não vai atrás, você não consegue. Então, eu abri hoje a minha missão muito a sério aqui. Esteja preparado para dar aulas de GR de verdade. E não para mexer a fitinha. Não é qualquer coisa. A gente vai agora mudar a nossa comunicação aqui. Chega de passar a mão na cabeça de professor que dá aula de GR do jeito errado. Val, mas você sabe tudo? Não, a Val não sabe tudo. Eu tô aprendendo todos os dias aqui com vocês. Mas eu sei que você, às vezes, que tá aqui comigo, foi um professor que caiu de paraquedas na GR. E eu não sei tudo. Mas a minha experiência, ela está aberta para te ajudar. Então, o que eu passei desde os meus, dos 15 anos, quando eu comecei a dar aula de GR, até hoje, eu tenho 35 anos, são pelo menos 20 anos trabalhando com a GR, né? Com 9 anos eu comecei a GR, eu não fui uma grande ginasta. Eu tive a experiência com a GR, sim, mas o que me transformou foi querer estudar, querer buscar, querer assistir, entender por trás de cada movimento. Poxa, a ginasta está fazendo aquele salto assim, ó, por que ela está fazendo aquilo? Assiste de novo e pensa e vai. Mas que músculo é esse que ela está usando? Você percebe? Existe uma vontade de fazer acontecer. E não foi à toa, né, que eu consegui levar as ginastas à seleção brasileira. Que eu tenho, na minha carreira, 3 medalhas no Sul-Americano com as minhas ginastas. Eu não fiz isso tudo sozinha, mas o meu papel, o meu melhor, eu busquei fazer. Então hoje, o que eu vejo é que tem muitos professores, me perdoem, não são todos, mas de mimimi. Professores que estão ensinando outra coisa que não é GR. E eu, como responsável pelo canal RGBR, a partir de agora, você tá sabendo aqui, não vai ter moleza não. Chega, vamos fazer acontecer a GR do jeito certo. Que daqui a, 5 anos,
Quando você que tá aqui comigo nessa live, que tá comigo assistindo esse conteúdo, levar sua ginasta para uma seleção brasileira, ou ser a treinadora da seleção em algum evento, ou ter as suas medalhas, ou ter uma equipe enorme com resultados, você vai lembrar desse dia que eu te falei, chega de mimimi, bora fazer acontecer. Bom, revisando então o que a gente pegou hoje. Saltos, equilíbrios, rotações, ondas, arco, bola, corda, massas, fita e pré-acrobáticos. Pelo menos isso você precisa ensinar nas suas aulas de GR. Pelo menos. E para conseguir ensinar essas 10 coisas que eu acabei de falar para você, bastante coisa vai precisar ser feita antes disso. São 10 coisas que podem transformar a vida da sua ginasta e os resultados que você tem profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Tá legal? Chega de reclamar que as suas ginastas não dão conta. Bora fazer acontecer, tá? Bom, falando de dificuldades, né, saltos, equilíbrios e rotações, ontem eu fiz uma live que está lá no YouTube, você pode assistir, é a última live que tá lá, sobre dificuldades corporais. Assista esse conteúdo, ele tem aí um conteúdo muito forte para te ajudar no processo de ensinar as dificuldades corporais. Agora eu tenho uma notícia que eu falei no início dessa live que eu ia trazer aqui para vocês. Vocês sabem que antes da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica, a gente faz sempre a semana de aquecimento, né? Essa última Semana dos Professores, ela teve 30 lives. Foram 30 lives. E eu digo que é pelo menos 25 horas, porque nem todas as lives tinham 1 hora, né? 30 lives de aquecimento com diversos temas únicos e exclusivos voltados para GR. Todas essas lives, elas eram sobre GR. Eu vou até aqui ler os conteúdos para você saber mais ou menos o que tem lá, tá? Como dar aulas divertidas, como o movimento ensinar, como lotar suas turmas, como ensinar dificuldades, como ter aula maravilhosa sem ter aparelhos materiais, como trabalhar a força corporal, como corrigir a postura, sobre regras, tem aula lá sobre regras na semana de aquecimento, sobre plano de aula, preparação física, como ganhar mais dinheiro, como dar aula para as babies, que era um pedido muito grande de vocês, como desenvolver o artístico, que também é um pedido muito grande de vocês, como corrigir uma sequência de barra, como dar aula com pouco tempo, porque eu sei que vocês às vezes têm muito tempo, correria, né? Como dar aula em pouco tempo, como trabalhar flexibilidade, como ensinar cada um dos aparelhos. Eu ensinei na prática cada um dos aparelhos e o que ensinar, certo? Como desenvolver a musicalidade, quais músicas escolher para uma apresentação, certo? Como lidar com as inseguranças. Eu sei que hoje você tem dificuldades quando você dá aula, então eu quero te ajudar nesse processo também. Eu já fiz essa aula, né? São as lives de aquecimento. Como ter resultados rápidos e aula sobre pré-acrobático. São 30 lives. E a gente decidiu, eu e a minha equipe, que a gente vai disponibilizar essas aulas para quem tiver interesse de ter esse conteúdo vitalício. O que isso significa? Essas aulas não ficam gravadas, elas não estão aqui disponibilizadas. Apenas para quem tiver interesse em adquirir essas aulas, você vai me mandar uma mensagem no direct aqui do Instagram e falar assim: Val, eu quero as aulas das lives de aquecimento de maio. Porque são as aulas, essas 30 aulas que eu dei, elas estão, a partir de agora, disponíveis para você adquirir. O que você vai ganhar com isso? Você vai ter um curso, pelo menos um curso de 25 horas, porque eu falo que não são 30, eu não preciso mentir para você. Nem todas as aulas têm 30 minutos, tem 1 hora, certo? Mas a maioria tem. São pelo menos 20 horas, vamos lá, 20 horas de aula por um preço muito baixo que a gente acabou de construir. Então, é um produto a partir de agora, que eu vou vender sim, porque eu não vou deixar isso disponível, porque nem todo mundo tá afim de aprender de verdade. E quem tiver comprometido a ter esse conteúdo, me manda uma mensagem aqui no direct agora, só para eu ter uma ideia, se alguns de vocês estão interessados em adquirir esse conteúdo. E quem tiver interessado em realmente ter esse material, que vai ser vitalício. Não vai ser assim, vai durar por 1 ano. Não, vai ser para sempre. Você vai ganhar esse conteúdo aí para você. Você vai adquirir ele para ter para sempre. Me manda mensagem que a gente vai te mandar o link para você fazer o acesso lá pela Hotmart desse curso. Tá legal? É um curso gratuito. São as aulas de aquecimento. Gratuito.
Foi um conteúdo gratuito, são as aulas de aquecimento da Semana dos Professores, que a gente compilou agora todas em um material. E se você quiser esse conteúdo e ter ele acesso vitalício, você precisa me mandar mensagem no direct. A Tânia aqui já falou que quer, que tem interesse nesse material. Maravilha, depois você me manda mensagem no direct, tá bom, Tânia? Esse conteúdo vai ficar disponibilizado para você. Essa semana a gente vai oferecer esse material aí para você. Então, se você tiver interesse, você me manda mensagem e eu vou mandar o link para você adquirir esse conteúdo. São aulas práticas, teóricas, sobre todos esses temas que eu te falei. Tá legal? A Norminha aqui também mandou mensagem, disse que eu quero. Maravilha, Norminha. Sabe o que vai acontecer com esse material? É um conteúdo acessível, tá? Por um valor acessível e que você vai ter para sua vida inteira aulas práticas para você acessar ali sobre os aparelhos, sobre as dificuldades corporais, sobre os pré-acrobáticos, sobre onda, tudo o que eu te falei hoje, certo? Então esse vai ser um primeiro passo de um professor que está decidido a ter resultados. Esse material, ele vai ficar disponível para você para a vida toda e é o seu primeiro passo de excelência. Porque se hoje você, deu até um joinha aqui, se hoje você está decidido a ter resultados de excelência, comece por esse material, que ele foi disponibilizado. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, só vai assistir agora no compilado de todos os conteúdos. Vai estar tudo dentro da plataforma da Hotmart. Você vai ter acesso ilimitado sobre isso e um preço acessível para você. Alunos do método ginástica rítmica com excelência, eu ainda não conversei, mas eu acho que a gente pode fazer um valorzinho diferenciado aí para vocês, porque vocês são alunos de excelência, são alunos especiais da Prof. Mas pros profissionais que querem, tem que me mandar mensagem no Instagram e fala o seguinte: Val, eu quero ter acesso às lives de aquecimento de maio, tá bom? Combinado? Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha aberto a sua cabeça. Eu espero que esse material de hoje tenha clareado a sua forma de trabalhar com a GR e que você tenha entendido que ser um professor de ginástica rítmica é ensinar ginástica rítmica do jeito certo e não balançar a fitinha. Você quer ter resultado? Eu vou dar a mão para você e a gente vai juntos nesse caminho. Mas o primeiro passo tem que ser dado por você. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse perfil eu ensino professores a ter segurança e excelência na ginástica rítmica. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, juntos somos mais fortes. Missão dada, missão cumprida, o material de hoje está aqui, essa live vai ficar gravada, você pode assistir depois de novo se você quiser. Se você quiser os materiais, me manda mensagem. Então, hoje eu falei de duas coisas, as lives de aquecimento e o mini curso só sobre manejo de aparelho. São essas duas coisas que você pode adquirir. Manda mensagem no direct para a Prof. E a gente se encontra meio-dia de quinta-feira. Faz o seguinte, pega o seu celular aí, anota na agenda. Anota na agenda. Segunda-feira às 8 da noite, quinta-feira meio-dia. Nosso encontro marcado aqui. E eu te espero lá. Beleza? Beijo, minhas pessoas queridas, meus professores especiais. Obrigada pela sua atenção hoje e a gente se encontra por aqui. Conta comigo, de verdade. Eu quero te ver brilhando e arrasando na GR. Tchau, tchau.